Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Querido irmão, querida irmã, este momento é um momento de muita alegria, porque nós temos a oportunidade de nos encontrar com o Senhor e escutar a sua voz. A voz de Deus causa em nosso coração a verdadeira alegria. Escutar quem nós amamos é motivo de verdadeira felicidade. Por isso vamos fazer deste momento, Palavra da salvação, o nosso momento de escutar a voz de um Deus que tanto nos ama e por isso mesmo dirige ao nosso coração a sua palavra. Não podemos jamais nos esquecer. Precisamos acolher a palavra de Deus. Ela é a regra máxima de fé para cada um de nós. Por isso te convido, meu irmão, te convido, minha irmã, a com toda a abertura do seu coração e dos seus ouvidos, acolher a mensagem do Evangelho dirigida a cada um de nós no dia de hoje. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Porque o reino dos céus é semelhante ao pai de família que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Depois de combinar com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Tornando a sair pela hora terceira, viu outros que estavam na praça desocupados, e disse-lhes: Ide também vós para a vinha, e eu vos darei o que for justo. Eles foram. Tornando a sair pela hora sexta e pela hora nona, fez a mesma coisa. Saindo pela hora 1ª, encontrou outros que lá estavam e disse-lhes: Por que ficais aí o dia inteiro sem trabalhar? Responderam: Porque ninguém nos contratou. Disse-lhes: Ide também vós para a vinha. Chegada a tarde, disse o dono da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. Vindo os da hora 1ª, receberam 1 denário cada um. E vindo os primeiros, pensaram que receberiam mais, mas receberam 1 denário, cada um também deles. Ao receber, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes últimos fizeram 1 hora só, e tu os igualastes a nós, que suportamos o peso do dia e o calor do sol. Ele então disse a um deles: Amigo, não fui injusto contigo. Não combinamos 1 denário? Toma o que é teu e vai. Eu quero dar a este último o mesmo que a ti. Não tenho o direito de fazer o que quero com o que é meu? Ou estás com ciúme porque sou bom? Eis como os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, esse trecho do Evangelho que ouvimos, parábola dos trabalhadores enviados à vinha do Senhor, tem muito a nos ensinar. No fundo, o tema que nos ensina esta parábola é o tema da gratuidade de Deus. Deus é bom, e Deus é bom para com todos. A sua graça, o seu amor, é destinado a todas as pessoas igualmente. Deus não faz distinção de pessoas. Vamos acolher esta mensagem do Evangelho e vamos procurar sermos um pouco parecidos com Deus. O Evangelho começa dizendo: O reino dos céus é semelhante ao pai de família que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. É importante a gente lembrar que esta imagem da vinha, desde o Antigo Testamento, era utilizada para falar do povo de Deus. Israel é a vinha do Senhor. O povo de Deus é a vinha do Senhor. Portanto, mostra justamente essa dimensão do reino de Deus
onde o Senhor vem ao nosso encontro para nos trazer a sua graça e a sua salvação. Este pai de família é identificado com o próprio Deus. Ele sai para contratar trabalhadores para a sua vinha, isto é, para a construção do reino de Deus, aqueles que querem fazer parte do reino de Deus. Então, em seguida, o Evangelho vai dizer que depois de combinar com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Isso de manhã, tornando sair de novo pela hora terceira, seria às 9 horas. Ali combinou com aqueles de ir para a vinha também naquele horário, e no final seria pago o que fosse justo. O mesmo se repetiu. Saiu de novo, encontrou outros trabalhadores ao meio-dia, pediu que fosse para trabalhar também na vinha. E assim aconteceu às 3 horas da tarde. Encontrando os trabalhadores, mandou-os para a vinha, porque estavam desocupados. O que realmente nos incomoda é o comportamento daqueles que foram contratados primeiros. Eles pensavam que no final do dia eles teriam o direito de receber mais do que os outros que foram contratados depois. No entanto, o Evangelho nos surpreende, porque aquele patrão, aquele pai de família, começa a pagar do último para o primeiro. Nos recordemos que no início do Evangelho diz que aqueles que foram contratados pela manhã foi combinado 1 denário por dia. Esse seria o salário do dia. Quando o patrão começou a pagar pelos últimos que começaram no trabalho, na vinha, que trabalharam somente 1 hora na vinha, receberam 1 denário, aqueles que foram contratados primeiro pensaram que iriam receber mais. Por isso, quando recebem somente 1 denário, eles questionam: nós trabalhamos o dia inteiro, debaixo do sol, na fadiga, e vamos receber o mesmo que estes que trabalharam somente 1 hora? É interessante porque o pensamento deles é mais ou menos o nosso pensamento. A gente pensa na retribuição, mas a lógica de Deus é diferente da nossa lógica humana. A graça de Deus, ela é para todos. A justiça divina é muito mais do que a equidade. A justiça divina é justamente a gratuidade da bondade de Deus, que deseja que a bondade do seu coração seja distribuída a todas as pessoas igualmente. Não há quem tenha direitos adquiridos, como muitas vezes a gente pensa, que uns são melhores do que os outros. Não. No reino de Deus, todos recebem a mesma graça, embora alguns se fechem para esta graça de Deus. É por isso que, diante deste questionamento, aquele pai de família não admite esse tipo de comportamento e o questiona: por acaso eu não posso ser bom com aquilo que eu tenho? Estás com inveja porque estou sendo bom? Meu irmão e minha irmã, muitas vezes somos nós que queremos impor limites à graça de Deus. O Evangelho nos ensina que Deus não permite que imponhamos limites à sua graça. O seu amor, a sua misericórdia é destinada a todos. Quantas vezes a gente não pensa na igreja que, pelo fato da gente estar há mais tempo na comunidade ou numa pastoral, nós somos melhores do que os outros que estão chegando agora? O Evangelho nos ensina que não. Nós somos todos filhos e filhas de Deus. E por isso mesmo, Deus distribui a sua graça, o seu amor, igualmente. Não há quem tenha direito adquirido à graça de Deus. Deus não admite que imponhamos limites sobre a sua graça. Por isso que o Evangelho conclui justamente mostrando que a lógica do reino é inversa à lógica deste mundo. Eis como os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Esta é a lógica de Deus. Aqueles que estão na igreja, mas que pensam que serão salvos pela força do seu trabalho, pensam que têm direitos adquiridos na igreja pelo tempo que estão participando da comunidade, da pastoral ou do grupo que frequenta, e acha que é dono, que tem mais direito por causa desse tempo que está trabalhando. E aqueles que chegaram agora não têm a mesma condição de receber a graça de Deus como eles que já estão há mais tempo.
Não sejamos assim. O Evangelho nos ensina a termos um coração cheio de gratuidade, como é o coração de Deus, que distribui os seus bens porque Ele é bom e não porque as pessoas simplesmente merecem. Portanto, o Evangelho nos ensina que Deus é o Deus da gratuidade e não o Deus do merecimento. A gente recebe a graça de Deus porque Ele é bom e não simplesmente porque nós merecemos. Deixemos que a mensagem do Evangelho nos ajude a sermos bons como Deus é bom conosco. Com o coração agradecido por esta oportunidade que tivemos de escutar a mensagem do Evangelho, fazer a nossa reflexão, de sermos provocados a termos um coração pautado pela gratuidade, assim como é o coração de Deus, entrarmos na lógica do reino de Deus, que é graça, nós queremos concluir este nosso momento justamente rendendo graças ao Pai Eterno pela sua bondade em nossa vida. Vamos dirigir o nosso olhar ao Pai e a Ele fazer a nossa oração. Pai Eterno, te agradecemos imensamente por acolher hoje esta mensagem do Evangelho que pede que tenhamos um coração bom, como é bom o teu coração, ó Pai Eterno. Ajuda-nos a sermos no mundo sinais e testemunhas da tua bondade e da tua gratuidade. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de nossa Mãe, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.